Amados irmãos, que bom estarmos aqui, compartilhando nesse mês da família, muito louvável, essa disposição de ter uma agenda com foco também voltado para a família, não somente o mês de maio, mas aqui também encontro de casais, todos os anos, isso 2 por ano, isso é tão vital, tão importante para a vida da igreja. Antes de compartilhar, eu queria aqui, novamente, divulgar este precioso livro, Jesus de Nazaré. Vocês conhecem o autor? Em 2 sentadas, eu li este livro, dada a forma como foi escrito. É um livro que fala de Jesus, do seu nascimento até o seu momento ali na cruz, né, ressurreição. E o pastor Luciano, ele tem essa qualidade, ele escreve com beleza, com leveza, é um texto gostoso de ser lido e tem conteúdo. Não só para nossa edificação, mas olha, para evangelização, para você dar de presente. Olha, eu estou fazendo isso aqui, não é porque ele me pediu, não. Aliás, eu sou espanhol é teimoso. A gente costuma fazer justamente o contrário quando pedem alguma coisa para a gente. Mas é um texto maravilhoso. O pastor Luciano é o nosso Filipe Yancey, não é? E então, está aqui recomendado. Graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar nesta noite com os irmãos, na primeira carta de João, no capítulo 1, os versículos de 3 a 10. Na primeira quinta-feira dessa semana, o pastor Luciano compartilhou conosco em João 2, festa de Caná. E enfatizou que Jesus, que era um mero convidado, passou a ser o anfitrião daquele casamento, porque ele providenciou o vinho que faltava, que era uma obrigação do noivo. Ele se pôs no lugar do noivo e se tornou anfitrião, portanto. E que então nós temos que trazer para a nossa casa, para o nosso casamento, a Jesus, não como um mero convidado, casual, mas um permanente anfitrião. Pastor Silas também compartilhou conosco uma rica palavra em Êxodo 12, no momento da Páscoa, no momento que estavam saindo do Egito, em direção à terra prometida, as casas celebraram a Páscoa, não é isso? Compartilhou 3 pontos principais. A família, o seio familiar, é lugar de celebração, de redenção e de instrução. E o pastor Paulo Andreus também compartilhou uma palavra muito prática sobre família. Principalmente enfatizou 2 coisas que para mim são essenciais. As pessoas vão para o casamento sem compreender o significado do casamento. E vão para o casamento buscando para si mesmo algum benefício, algo que lhe traga alguma coisa. A proposta do casamento é o inverso. A felicidade está em irmos para o casamento com a intenção de amar e servir o cônjuge. É claro que vai colher também ser servido e ser amado. Não existe ambiente mais importante que o seio familiar, o convívio da família, para tratar com o nosso egoísmo. Essas foram as ênfases do pastor Paulo Andreus. E nessa noite eu queria trazer para os irmãos a importância de andarmos na luz. E esse andar na luz é a verdadeira comunhão. Quando falamos de comunhão, nós estamos falando de um genuíno relacionamento. O que é a vida familiar? A vida de relacionamento. A vida de um casal, ela é mais rica à medida que o relacionamento entre eles é mais rico.
Mas quando nós falamos da palavra comunhão, nós estamos trazendo então o relacionamento mais precioso que somente os filhos de Deus, aqueles que foram alcançados pela cruz, podem experimentar em seus relacionamentos. A palavra comunhão. Vamos fazer a leitura do texto. 1 João, capítulo 1, versículos de 3 até o 10. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Queridos irmãos, é uma alegria, um privilégio poder estar aqui falando sobre esse tema. Estamos casados, eu e Silmara, há mais de 42 anos. Chegamos aqui em Maringá em 1984. Estávamos casados cerca de 7 anos. E tivemos um encontro com esse texto que acabamos de ler, de uma maneira nova e viva. Porque até então, casado há 7 anos, nosso casamento ele estava precisando de significado, de mais realidade. E eu e minha esposa vivíamos bem, mas nos sentíamos distantes, um pouco sós. Não compreendíamos muito bem o significado de uma comunhão real, genuína. Até que esse texto chegou a nós. E foi para nós exposto por 2 queridos irmãos, um casal. O pastor Paulo Bornelli, a sua esposa Dulce. Quanto eles nos ajudaram nessa nossa fase de casado. Eu presto aqui até uma homenagem a esse irmão, pastor Paulo Bornelli, um grande amigo. Eu carinhosamente o chamo de meu mentor. E certamente, no momento em que ele começou a compartilhar o significado da vida conjugal, de uma maneira que agrada a Deus, começou a fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Foi um grande marco. E esse homem compartilhou já pelo Brasil todo, abençoou multidões ao longo dos anos com esse ministério de família. Irmãos, eu e você fomos chamados para a comunhão. Há um texto que sempre está comigo. Eu amo esse texto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, que diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Fomos chamados para a comunhão antes de qualquer outra coisa. Se você observar o texto lido, já a partir do versículo 3, a palavra comunhão aparece. Primeiramente, em que nível?
Paulo aqui diz assim: ora, temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais o quê? Comunhão conosco, ou seja, entre nós. Há uma comunhão entre nós. E aqui Paulo está dizendo de uma comunhão em que esfera? Comunhão na esfera do corpo de Cristo. Comunhão na esfera da família. Mas que família é esta? A família de Deus. Não é isto? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz: já não sois mais peregrinos, nem estrangeiros, porque aquela era uma igreja gentia. Agora vocês não são mais peregrinos e estrangeiros. Agora vocês são concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. A gente sabe que a carta aos Efésios, essa carta revela principalmente Cristo e a sua igreja. E de alguns aspectos da igreja ali, como exército, como corpo de Cristo, como noiva, não é? Um dos aspectos, edifício. Um outro aspecto é o que? Família. Família. É na família de Deus que nós temos comunhão, porque somente os filhos de Deus podem ter a possibilidade da comunhão. E ele segue: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por favor, isto é muito importante. Não podemos ter comunhão uns com os outros genuína e verdadeira, se primeiramente não estivermos mantendo uma comunhão com Ele, com o nosso Deus e Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E essa relação de comunhão com o Pai e com o Filho também é uma relação familiar, porque Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão, o mais velho, o primogênito. Uma relação familiar de amor com o próprio Deus. Temos comunhão com Ele, e dessa comunhão com Ele deriva então uma genuína comunhão entre nós e entre aqueles que são filhos de Deus. E aí então entra a esfera conjugal. O marido, a esposa, que pertencem ao Senhor, podem desfrutar de uma comunhão na esfera conjugal, e assim também com os filhos. Essa é a beleza desse texto. Avancemos um pouco mais. Em termos práticos, o que significa ter comunhão? O texto segue no versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Praticar a verdade é aproximar-se da luz. E praticar a verdade, então, significa a verdade completa. Por mais dura que seja, por mais feia que seja. Porque aqui, quando nós estamos falando de verdade, não é uma verdade doutrinária. Jesus, por exemplo, Ele é a verdade. Não o escopo de doutrinas como a verdade, a fé. Não. Aqui verdade é algo do ser, da pessoa. O seu verdadeiro ser. Para termos comunhão, temos que compartilhar o que somos verdadeiramente. Isso é praticar a verdade à luz deste texto. E nem sempre isso é fácil, praticar a verdade nessa dimensão. Vemos aqui que nesse praticar a verdade, nesse andar na luz, vejam vocês que aparece então a questão de pecados. Parece que quando nós vamos fundo na verdade, do que realmente somos, o que aparece muitas vezes é a situação de pecado nas nossas vidas, não é? Claro que sim, eu e você, ainda que redimidos, ainda somos pecadores, ainda desagradamos a Deus, ainda ferimos e somos feridos. E aqui o texto então diz
que se confessarmos então os nossos pecados, Ele nos purifica de todo o pecado. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, não há comunhão verdadeira sem o auxílio, a presença, a intervenção salvadora do perdão. Senão seria insuportável, como nós vamos descrever aqui. Muito bem. Uma vez escorrendo um pouco sobre o texto, irmãos, quero dizer o seguinte, que basicamente há duas formas de existência. Uma forma de existência é a forma de existir de poder, ou a forma de domínio. Uma outra forma de existir é a forma do amor, ou pode-se chamar forma do perdão. O que significa então essa forma de domínio, essa forma do poder, essa forma de existir? É uma forma muito comum, quase que comum a todos. A forma de domínio é aquela em que o ser tende a exigir do outro, que tende a criticar, que tende a estar na ofensiva, que prefere ditar as cartas. A sua opinião é quase dogma. E nem sempre esse domínio ele é áspero. Muitas vezes ele é sutil, é nas entrelinhas, mas está lá alguém querendo controlar as coisas. Essa é uma forma de domínio muito comum. Mas essa forma de domínio, ela na verdade está acobertando o que de fato é esse ser que tem a necessidade de controlar. É um ser fragilizado, é um ser que está com medo de ser descoberto no seu verdadeiro eu, na sua verdadeira identidade. Quando ele está no controle, ele está na forma ativa, então ele se sente seguro, ele não corre risco de ser exposto, mas ele tem medo de que ao ser visto como ele realmente é, medo de não ser aceito mais, de não ser amado, de não ser admirado, de ser rejeitado, de ser desprezado. Esse é o medo que nos acompanha a todos nós. Por isso nós interpretamos muito. Mas a comunhão não permite interpretação. Não há lugar para dissimulação. Não há. A comunhão não permite. A comunhão é um convite para sermos o que somos. E a beleza da coisa, ainda assim sermos recebidos, amados, acolhidos. Isso é um milagre de uma comunhão verdadeira. Por detrás de todo super-homem está um ser muito fragilizado. Quando eu era garoto, o super-homem era dos meus heróis. Clark Kent, o repórter, se transformava naquele homem poderoso. Mas de repente, uma pedrazinha ali, de uma radiação, a kryptonita, ele ficava tão fraquinho. Lá estava o verdadeiro eu, fragilizado, impotente, mas estava ali, de fato, o Clark Kent. Irmãos, um ser que insiste em permanecer assim, jamais terá comunhão. É preciso, para ter comunhão, é preciso ser vulnerável. Não há comunhão sem vulnerabilidade. Não há. Há distanciamento. Não há aproximação.
Esse era o nosso problema, né, meu bem? Eu era muito certinho com as coisas, muito crente. Mas eu não tinha comunhão com a minha esposa. Aquela pessoa, eu parecia um ser de outro planeta, não tinha problema. Todo estrupiado, mas estava lá que parecia um cerne. E quando nós aprendemos o significado desse texto com a ajuda desses irmãos que eu já falei, começou a acontecer algo novo nas nossas vidas. Que medo, irmãos. Que medo que eu passei. Foram 6 meses de oração para dizer, falo, não falo. Vamos conversar, não vamos. Agora, vai ser hoje. Aí eu adiava, não, hoje não, senhor. Vai ser o Santo Agostinho, procrastinando. Mas chegou um dia que foi o dia de Deus. Criou-se um ambiente e nós começamos de fato a conversar. E eu comecei, pela graça de Deus, a me desnudar. Começou a aparecer o meu verdadeiro eu. Irmãos, vocês não me conhecem. Meu Deus, se vocês conhecessem o que eu sou. A minha esposa me conhece. E eu creio que até onde eu me conheço, ela me conhece hoje. Eu pensei que aquela conversa demandaria uma possibilidade terrível que seria o fim do nosso casamento. Mas não foi o fim, foi o começo, um recomeço. Para a glória de Deus. Vulnerabilidade. O verdadeiro eu deve aparecer. Todos estamos nivelados. Ninguém é melhor. Às vezes olhamos os pastores e muitos têm uma impressão errada, equivocada do que é um pastor. Pastor não é um ser de outro planeta. Não é anjo. Aliás, anjos só os pastores que foram nominados lá nas igrejas de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. E ainda figuradamente, porque aqueles anjos lá, na maneira de carne e osso. Por que tem aumentado o suicídio de pastores? Porque eles, e muitos deles, têm que carregar um fardo, quase que do imaculado, do homem que não tem debilidades, do homem que não tem suas lutas, do homem que a todo momento tem que demonstrar firmeza. Quantas cargas emocionais, quanta coisa para lidar. E muitas vezes, dependendo da pessoa, ela não suporta. Infelizmente, temos que dizer que os pastores entraram na faixa de risco daqueles que são suicidas. Por favor, hein, pastores? Por favor. É claro que os irmãos têm desfrutado de uma realidade diferente. Mas alguns não conseguem lidar com isso. Por quê? Porque eles não podem demonstrar vulnerabilidade. E aí está a bênção. Porque comunhão é ser comum. Comum um com o outro. Não precisamos estar por aí querendo praticar isso com todo mundo, não é assim também. Aqueles que estão mais próximos, aqueles a quem amamos, é com esses que temos a oportunidade de praticar tão rica experiência. Portanto, esquecendo a forma de domínio, a forma de poder. Se você está vivenciando isso, leve isso diante de Deus.
Ore, Senhor, intervenha nisso. Mexa nas minhas estruturas. Renova o meu ser, a minha mente, as minhas emoções, o meu coração, para me desvencilhar dessa tortura, dessa prisão, que é tentar dominar, que é tentar prevalecer. Podemos estar vivendo uma outra forma de ser, a forma do amor, a forma do perdão. Só nesse cenário é possível praticar a verdade e do que realmente somos. O Salmo 85, versículo 10 diz que lá a graça e a verdade se encontraram. E a justiça e a paz se beijaram. Para João, a verdade vai se encontrar com o amor. E quando se encontram aqui na sua primeira carta, a verdade e o amor se beijam. Se você observar bem, João começa dizendo da verdade e da comunhão. Ele segue, aí então ele chega no capítulo 3 falando de amor. Amemo-nos uns aos outros. Só podemos ter a prática da verdade, a sinceridade, o compartilhamento mútuo do ser, na atmosfera do amor de Deus. Senão não dá. Senão é medo. E no final da carta ele fala do medo. Mas diz lá que o perfeito amor, porque esse perfeito amor convida à comunhão. Não tenha medo. O amor está presente. Tenha comunhão. Pratique a verdade. Não tenha medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Que coisa maravilhosa. Que construção. Construção de Deus. Mostrar-se para as pessoas a quem amamos. O amor, irmãos, não é baseado apenas na disposição de ouvir, de compreender os problemas dos outros. O amor é presente na mutualidade, irmãos, da confissão do nosso ser interior. Isso nos torna livres. Porque se eu me abro com a minha esposa, ela se abre comigo. É uma mutualidade de confessar. Aliás, Tiago nos recomenda isso. Confessai os nossos pecados uns aos outros. Não é de qualquer maneira. Tem o fórum adequado, a pessoa adequada. Deus prepara tudo isso para termos essa maravilhosa experiência de realmente ser o que sou e ainda assim ser amado, acolhido, perdoado, abençoado. É quando podemos dizer: minha força é sua força. Sua fraqueza é a minha fraqueza. Sua dor é a minha dor. Seu pecado é o meu pecado. Eu sou como você. É a íntima confraternização dos fracos que faz florescer o verdadeiro amor, o genuíno. Eu termino com algumas características do amor. Primeira, já está aqui: verdade, sinceridade. O amor que convida para a comunhão. Ele diz assim: é preciso sinceridade. A dissimulação, simulação, não propicia essa verdadeira comunhão. Não disfarce, seja sincero. O amor diz sinceridade, não tenha medo. Segundo, o amor tem um ingrediente maravilhoso que é a ternura. Uma atmosfera de ternura, compartilhamos as nossas vidas.
Eu diria que a ternura, especificamente em marido e mulher, o casal, eu chamo ternura de romance, de cuidado, de carinho, irmãos. O amor é o amor e ele não precisa de mais nada, certo? Mas, e se você adicionar ao amor a ternura, o romance, não vai ficar melhor? Irmãos, o romance é o perfume do amor. O que é uma picanha sem sal? O que é um sashimi sem shoyu? O que é uma salada sem tempero? Continua sendo picanha, continua sendo sashimi, continua sendo salada. Mas que diferença, hein, irmãos? Eu sou o romântico adoecido. Sou. Ninguém precisa chegar a esse ponto, não. Mas é preciso dar uma pitadinha, sabe, de romance, de carinho, de ternura, de cuidado no relacionamento conjugal. Eu e minha esposa, a gente assiste filme junto, no sofá. E dá umas cochiladas lá. De vez em quando eu pergunto, você está dormindo bem? Mas não tem jeito, é mão dada. Ela é minha namorada até hoje. E aqui não estou querendo dizer que nós somos mil maravilhas. Não, tem um problema, tá? Tem rosto, tem encrenca? Tem. Mas graças a Deus, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo seu Espírito que em nós habita. Bem, Romanos 5. Isso faz toda a diferença, porque ele renova o amor, renova o relacionamento, e é perdão daqui, é perdão de lá, é choro daqui, começamos a rir de lá. Às vezes nos afastamos, mas não podemos viver assim. Logo queremos estar juntos de novo, reconciliamos, acertamos. Tudo isso é feito pela bendita comunhão do nosso Deus e Pai. E finalmente, o terceiro ingrediente do amor é o desarmamento. Sem desarmamento, não há possibilidade de dois seres se tornarem vulneráveis. Há que depositar as armas, não é isso? Todos nós cremos aqui dos 5 pontos do calvinismo. Qual que é o primeiro ponto mesmo? Olha lá, hein, presbiteriano. Depravação total. Isso. Você está consciente da sua depravação completa, plena, total? Que você, minha irmã, é uma depravada, e que você, meu irmão, é um depravado. Isso é ofensivo até, né? Mas é isso. É isso que o pecado fez conosco. Mas quando temos a consciência de que sim somos, mas há um glorioso caminho. Um desarmamento total. Para um depravado total, só há um caminho. Um desarmamento total. Para ser curado de tantas mazelas. Desarmamento significa o seguinte: é fazer calar o argumento. Porque enquanto estamos armados, estamos argumentando, estamos defendendo, estamos justificando. Isso não é comunhão. O amor, o perfeito amor, nos convida ao pleno desarmamento. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos dê graça
para trilharmos esse glorioso caminho. É muito difícil, não é fácil, não é fácil perdoar, não é fácil andar nesse caminho, mas essa é a vontade de Deus, e esse é o mais glorioso caminho, é o caminho libertador. Eu e você podemos viver completamente livres, podendo ser o que somos, próximos daqueles a quem amamos, amarmos e sermos amados, perdoando e sendo perdoados, sendo livres para sermos o que de fato somos. Deus abençoe a amada igreja. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de comunhão. Muito obrigado, Senhor, porque esse caminho só é possível em Ti. Ajuda-nos a termos um relacionamento primeiramente contigo, uma genuína comunhão contigo, onde praticamos contigo apesar do Senhor nos conhecer plenamente, mas como é importante nós verbalizarmos para o Senhor o que somos, e também confessarmos a Ti os nossos pecados, como Davi: pequei contra Ti somente, Senhor. Abrirmos o nosso ser para Ti, e experimentarmos a doçura do perdão do Senhor, e da comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar nesse caminho de comunhão contigo, e que possamos então trilhar o caminho de sermos praticantes da verdade e andarmos na luz uns com os outros, no âmbito familiar, na nossa casa, entre nós os irmãos em Cristo, a Tua família. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor, porque somos tão frágeis, tão pequenos. Ajuda-nos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria recomendar para os irmãos este livro, Intimidade. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso que nós falamos aqui, do Henry Nouwen. Henry Nouwen é um padre, tá? E ele compartilha com muita doçura, muita clareza. Eu vou ler aqui um pedacinho, posso? Sobre isso, a forma do amor, de ser vulnerável. Disse assim: um homem que ousou confiar em nós disse: se meus amigos descobrissem quem eu verdadeiramente sou e como de fato me sinto, não olhariam mais para mim, cuspiriam em mim e me deixariam sozinho com minha hipocrisia. Esse homem rompeu drasticamente o círculo fechado e de alguma forma foi além do que é razoável e ultrapassou os muros da vergonha. Acreditou que a confissão é uma possibilidade. Quando um homem chora, quando os muros de sua autocompostura se rompem, e ele é capaz de expressar seu desespero mais profundo, sua fraqueza, seu ódio, sua inveja, sua mediocridade interior, de algum modo acredita que não iremos dominá-lo e destruí-lo. É como se uma voz lhe dissesse: não tenha medo de contar. Deus abençoe.